Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Nesse momento de distanciamento social e com as aulas interrompidas, eu venho aqui passar um pouco de conhecimento sobre a geografia física, sobre a atividade que nós realizaremos agora para o mês de julho. Vamos falar sobre a estrutura geológica da Terra. Meu nome é Orlando Otero, sou professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. O que seria a estrutura geológica? A estrutura geológica são os diferentes terrenos representados por rochas e minerais que são orientados com relação à crosta terrestre. Então, nós temos três estruturas geológicas básicas. Nós temos os dobramentos modernos, temos os maciços cristalinos e temos as bacias sedimentares. Essa estrutura geológica é fundamental para a geologia, para a engenharia, para as sociedades humanas, porque a partir do conhecimento da superfície terrestre, a partir do conhecimento da crosta terrestre, é possível determinar os tipos de minerais que serão explorados para serem utilizados na economia e na sobrevivência das sociedades humanas. Então, a estrutura geológica, ela também trabalha com a idade de formação desses minerais, dessas rochas. Então, com a idade de formação desses minerais, dessas rochas, tá? Só para lembrar vocês que essa cidade nós trabalhamos com as eras geológicas: arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e a era cenozoica, que era em qual nós vivemos. E cada terreno desse foi constituído, foi formado em uma dessas eras. Então, nós temos três conjuntos básicos de estrutura geológica. Temos os escudos cristalinos, que são terrenos estáveis, que foram formados na era arqueozoica e proterozoica. O terreno brasileiro é formado basicamente por escudos cristalinos. Eles são estáveis, ou seja, não sofrem terremotos nem vulcanismo, e tem uma grande quantidade de minerais metálicos que são muito utilizados na indústria para a confecção de bens para a nossa sobrevivência. Temos os dobramentos modernos, que são terrenos instáveis, formados recentemente na história geológica da Terra. Foram formados na era cenozoica, ou seja, a era em que vivemos, a era geológica que vivemos, é a era cenozoica. Então, esses terrenos apresentam grande instabilidade. São terrenos que apresentam abalos sísmicos, representados por terremotos e maremotos, e vulcanismo. E também nós temos a associação de tectonismo, que é um processo lento e prolongado de deformação da crosta terrestre. E, por último, nós temos as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas mais deprimidas, ou seja, mais baixas, que apresentam o quê? Que apresentam áreas para receber sedimentos de áreas mais elevadas. São áreas de deposição de sedimentos. Então, aqui nós temos um mapa, tá? Para observarmos esses três tipos de estruturas geológicas que nós encontramos na crosta terrestre. O verde é representado pelos dobramentos modernos. São as áreas de instabilidade que nós encontramos no planeta. Nessas áreas, nós vamos encontrar a atividade vulcânica e os abalos sísmicos. Nós temos as montanhas rochosas, que vão desde lá do Alasca, principalmente Canadá e Estados Unidos. Depois nós temos a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, exemplo de países que têm a Cordilheira dos Andes: Bolívia, Equador, Chile. Temos a cadeia do Atlas, que está na região aqui do Marrocos e da Tunísia, na África do Norte. Temos os Alpes, essa região onde minha seta está. Os Alpes, eles apresentam 5 países. Tem Alpes para o lado da França, tem Alpes para o lado da Itália, tem Alpes para o lado da Alemanha, tem Alpes na Suíça, tem Alpes na Áustria, e temos a Cordilheira do Himalaia, nessa região aqui entre Índia e China, e nós temos aqui o topo do planeta. O topo do planeta é chamado o Monte Everest, que é a maior área, o maior cume, a maior elevação do planeta. Então, esse em verde aqui são áreas de extrema instabilidade, chamados de dobramentos modernos. A parte em rosa, nós temos os escudos cristalinos,
temos os planaltos antigos, tá? De formação desde a era arqueozoica e proterozoica, ou seja, são planaltos antigos, de baixa altitude, estáveis e com grande quantidade de minerais, que são utilizados para a exploração econômica dos seres humanos. Então, nós temos aqui, você pode observar, a minha seta que está contornando o Brasil, pode observar que o terreno brasileiro ele é formado basicamente por escudos cristalinos. Tá? Então, nós podemos observar ao longo do mapa representado pela cor rosa, tá? Os escudos cristalinos, aonde são terrenos estáveis, de baixa altitude, que apresentam estabilidade no terreno. E a parte amarela são as bacias sedimentares. Ou seja, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Você tem uma área de elevação aqui na Cordilheira dos Andes. Temos aqui o Planalto brasileiro. Então, os sedimentos, teoricamente, eles são carregados para as áreas mais baixas. O que são sedimentos? São aquela rocha que foi decomposta pela ação dos processos erosivos. Sol, chuva, neve, vento, animais, vegetais, que vão decompondo essas rochas. E essas rochas vão sendo transportadas e sendo depositadas em áreas mais baixas, nas áreas basicamente de planícies. Então, nós podemos observar o amarelo aqui, é representado pelas bacias sedimentares, aonde os sedimentos vão ser depositados. Então, nós temos aqui, tá, uma visão geral dos 3 tipos de terrenos que nós encontramos na superfície terrestre. Volto a falar, eles são fundamentais para que haja uma ocupação de maneira racional dos recursos minerais que são retirados para satisfazer as necessidades humanas. Então, nós temos aqui os crátons, ou escudos cristalinos, na verdade, representam seus subtipos. São formações geológicas consideradas antigas, formadas nas primeiras eras geológicas do planeta. Lembrar vocês, era arqueozoica e proterozoica. Durante a sua formação, são compostos por rochas ígneas. A palavra ígnea significa magmática. É aquela rocha que sai do vulcão. É aquela rocha de atividade do magma, do interior da Terra. E metamórficas. São rochas que sofreram modificações aqui na superfície terrestre, apresentando uma elevada quantidade de Itacuruçá, a região de, Itaipuaçu, a região de Maricá, são escudos cristalinos, ou seja, os terrenos que são encontrados em termos de planaltos no Rio de Janeiro e no Brasil são escudos cristalinos. Vou dar um exemplo aqui próximo de nós. Nós temos a região do Juramento, onde as variações que se apresentam sobre as camadas superficiais da Terra, ou seja, relevos são as diferentes formas de configurações, ora apresenta elevações, ora apresenta depressões, que nós encontramos na superfície terrestre. E esse relevo ele é classificado de 4 formas básicas. Nós temos aqui uma visão das 4 formas de relevos apresentadas, ok? As montanhas são as maiores elevações do planeta Terra, ok? Geralmente, elas ultrapassam no padrão a nível planetário mais de 2 mil metros de altitude, em torno de 2 quilômetros. Embora que no Brasil, por ser o Brasil um terreno mais baixo, montanha vai ser classificada a partir de 1.200 metros. Tá? Mas, geralmente, no padrão planetário, acima de 2.000 metros é classificado como montanha. Depois nós temos o Planalto. O Planalto é aquela área que é já bastante erodida, uma área que é bastante já trabalhada ao longo do tempo e apresenta elevações mais modestas, que vai de 200 metros até 1.800 metros. No Brasil, o Planalto vai de 200 metros até 1.000 metros. Então, são os planaltos. Temos as planícies, que são áreas que recebem de sedimentos, que estão sempre sendo depositados sedimentos, e são áreas mais baixas, que vai de 0 até 200 metros. Até 200 metros de altitude é considerado planície. E temos as depressões. E as depressões são áreas que são mais aprofundadas. Geralmente, nós temos 2 tipos de depressão. Temos uma depressão relativa. Aqui é um exemplo de depressão relativa, ou seja, é uma depressão que está entre montanhas. Você tem o topo dessa montanha aqui, você tem o topo dessa montanha aqui. Essa área
representada em V é uma depressão relativa entre quem? Uma depressão relativa entre os cumes das montanhas. Aqui outro tipo de depressão relativa. Você tem dois topos aqui, e você tem uma área como se fosse um vale, então essa está relativa a áreas mais elevadas. E temos uma chamada depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar. O Mar Morto, que está localizada na região do Oriente Médio, na região de Israel e na região da Jordânia, tá? É um tipo de depressão absoluta, porque está abaixo do nível do mar. Então, nós temos dois tipos de depressão. Uma depressão, a depressão relativa, que está relacionado entre dois topos de uma montanha, e outra depressão absoluta, que vai abaixo do nível do mar. Temos a escarpa, que nada mais é do que a frente do planalto, como seria representado por uma serra. Quando você sobe uma determinada encosta, até chegar no topo da encosta, você tem que subir, no caso, a frente da encosta. É como se fosse subir, no caso, uma ladeira. Então, a escarpa é como se fosse uma serra. E tem as serras aqui representadas pelas montanhas, ok? Então, essa aqui é uma visão das principais formas de relevo que nós encontramos na superfície do planeta. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude, em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras. A exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, Alpes, na Europa, e formam uma cadeia montanhosa. Então, as cordilheiras, elas apresentam essa nomenclatura, são as montanhas. Depois nós temos as montanhas também chamadas montanhas vulcânicas. Isso aqui é um tipo de montanha que recentíssima, que foi formada pela atividade vulcânica. Essa montanha aqui, ela não é de muito tempo, né? Como um terreno estado. Você pode observar que está saindo do topo dela, tá? É um típico vulcão, do topo dela está saindo atividade vulcânica, atividade magmática, lava vulcânica. E essa lava ela vai escorrendo. Ao longo de milhares de anos e milhões de anos, essa lava escorrendo, sendo depositada nas partes mais baixas, vai formando o que nós chamamos de cone vulcânico. Então, esse é um tipo de montanha formado pela atividade o quê? Pela atividade vulcânica, na qual nós podemos observar a imagem representada. Então, nós temos os planaltos. Os planaltos, também chamados de platôs, são definidos como áreas mais ou menos planas, que apresentam médias altitudes, delimitações bem nítidas, geralmente compostas por escarpas, e são cercadas por regiões mais baixas. Nela predomina o processo de erosão, que fornece sedimento para outras áreas. Então, geralmente, o planalto, eles atuam processos erosivos de decomposição do planalto, e sedimentos são carregados para áreas mais baixas, geralmente áreas sedimentares. Nós temos aqui um exemplo de planalto. Esse aqui é um planalto, tá? Que é chamado de chapada. Por que a chapada? Porque o topo do planalto ele é plano. E você pode observar que existem escarpas, ou seja, áreas mais íngremes de subida. Então, nós temos aqui essa chapada, que representa justamente um planalto, e os processos erosivos são mais intensos, e a deposição se dá nessa região aqui de planície. Esse rapaz aqui está observando, no caso, a visão da chapada, e essa área aqui, com certeza, recebeu sedimentos do topo desse planalto. É um processo lento e prolongado que data desde a era arqueozoica e proterozoica. É um terreno de origem antiga, é a famosa chapada. Nós temos aqui uma outra visão, tá? De planalto. Então, nós estamos observando aqui a escarpa sendo erodida, tem o rio que faz um papel de erosivo, ele desce a encosta e vem ser depositado na planície. Então, todos os sedimentos que são decompostos, que são erodidos aqui no topo, eles tendem a descer. Ou eles são carregados pelos rios, ou são carregados pelos ventos, ou são carregados pelas chuvas, como um todo, que vai lavando o terreno e vai formando uma área mais deprimida, de bacia sedimentar. Então, nós temos aqui o planalto,
através do processo erosivo, que vai sendo carregado de sedimento, sendo transportado nas partes mais baixas. Então, aqui você tem uma visão geral sobre a questão das áreas de relevo continental. Montanha, a serra, uma colina, que é uma pequena elevação, uma depressão, a planície, o vale e o planalto. Então, vocês têm aqui as 4 formas básicas de relevo que nós encontramos na superfície terrestre. Então, aqui nós temos aqui uma visão, o que é uma depressão relativa, o que é uma depressão absoluta. Existem 2 tipos de depressão. A depressão absoluta, vocês podem observar, que essa depressão está abaixo do nível do mar. Mas por que não preenche? O mar não preenche essa depressão? Porque você tem montanhas que barram a passagem do mar para o preenchimento dessa área que está abaixo do nível do mar. Então, essa depressão absoluta, esse exemplo aqui, é o exemplo do Mar Morto, que é o mar sagrado lá para os hebreus, lá para o Oriente Médio. Não só para os hebreus também, para os muçulmanos também. Então, é um mar importante dentro da região. É onde o Rio Jordão vai desaguar. Então, esse é o Mar Morto. Então, é uma depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar. São aproximadamente em torno de 394 metros abaixo do nível do mar. E temos a depressão relativa, como eu falei anteriormente para vocês. Você tem um topo aqui, você tem outro topo aqui. A depressão relativa, ela está relacionada às áreas mais elevadas de um determinado terreno, como se fosse um vale. Se eu quiser ir para esse lado aqui andando, eu tenho que subir, descer aqui, para essa depressão, esse vale, subir em costa. Então, essa depressão relativa, depressão absoluta, está abaixo do nível do mar. Depressão relativa é uma depressão que é relacionado às 2 áreas mais elevadas. E agora nós temos o relevo submarino. O relevo submarino, ele apresenta, basicamente, 4, no caso, formas. Tá? Temos a famosa plataforma continental. Por incrível que pareça, o fundo do mar tem relevo? Tem um relevo. Só que o relevo é um relevo submarino. Nós temos a plataforma continental, que é fundamental para nós. Por quê? É aqui que nós extraímos o petróleo, exploração de petróleo em plataforma continental. Quando vocês escutarem essa expressão, significa que o petróleo é explorado aqui. É a primeira unidade do relevo. É a primeira unidade do relevo submarino. Ela é mais funda, ela é mais profunda, ela está abaixo do nível do mar, só que o perfil de descida ele é mais suave, vai até 200 metros de profundidade. Tá? Então, a plataforma de petróleo, a plataforma continental, é onde estão os cardumes de peixe, onde a vida marinha ela se prolifera, onde nós retiramos petróleo. Então, ela é fundamental para os seres humanos, porque dessa unidade do relevo, nós tiramos vários elementos para a nossa sobrevivência, desde o pescado até o petróleo. Depois nós temos o talude. Tá? O talude é uma área de descida para as áreas mais profundas. Então, seu talude continental, ele começa a ter um declive até chegar à parte mais profunda. Depois nós temos a bacia oceânica. A bacia oceânica é como se fosse uma área bastante profunda, porém, é como se fosse uma área plana dentro do fundo do mar. Aqui começa o famoso assoalho submarino, o fundo do mar. Dorsais oceânicas, que são as montanhas submarinas. Quando uma dorsal ela ultrapassa o nível do mar, ela vira uma ilha atlântica, como, por exemplo, nós temos Fernando de Noronha, como nós temos aí, por exemplo, no caso, o Havaí. Então, as dorsais oceânicas são montanhas submarinas. Quando essas montanhas submarinas elas ultrapassam o nível do mar, elas viram ilhas. E temos as regiões abissais. As fossas abissais são as áreas mais profundas do planeta. Quando se fala fossa abissal, seria o final, as profundezas do fundo do mar. E a principal fossa abissal são as ilhas, são as fossas de Marianas, localizada na região das Filipinas, que está em torno de 10 quilômetros de profundidade.
Então, gente, isso aqui é uma visão, é um esquema do perfil do relevo submarino. Plataforma continental é um perfil suave que vai para dentro do mar, que é fundamental para a atividade econômica, da onde nós retiramos petróleo, e fundamental para a pesca. O talude, que é, no caso, uma descida em direção às áreas mais profundas. As bacias oceânicas são as áreas mais, digamos assim, do fundo do mar mesmo, planos do fundo do mar, onde não apresenta nenhuma forma de relevo, é como se fosse o plano do fundo do mar, representado pelo assoalho submarino. Nós temos as dorsais oceânicas, que são as montanhas submarinas. Quando uma dorsal dessa ela ultrapassa do nível do mar, ela vira uma ilha. E temos as fossas abissais, ou seja, a região abissal, onde nós encontramos as fossas marianas, localizada nas Filipinas, que é a região mais profunda do planeta. Okay? Bem, gente, agora tem os exercícios, tá? Eles estão relacionados ao texto que foi colocado anteriormente para vocês fazerem e fundamentarem o seu conhecimento. Bem, espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aula de hoje. Tá? Logo, logo espero vê-los ao que passe esse problema e que seja seguro voltarmos à sala de aula. Ok? Tudo de bom para vocês. Não deixem de fazer as atividades. Façam atividades. Estudem, gente. Porque o estudo é fundamental para a evolução dos seres humanos e principalmente das sociedades humanas. Uma sociedade onde nós temos uma população que tem um elevado nível de conhecimento é uma sociedade próspera, é uma sociedade evoluída. Tá? Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.